pessoal, voltamos com mais um módulo. Agora nós iremos falar em específico, né, da teleterapia, né, o que é, enfim, essa teleterapia, as características aí dessa teleterapia, né? Falamos agora há pouco, um apanhado bem geral, né, sobre a divisão e dentro dessa divisão a possibilidade dos efeitos biológicos, né, na área radioterápica. Acompanhe comigo, por favor. Previamente ao tratamento, é produzida uma máscara que molda a face e o pescoço do paciente. Idealmente após, ele realizará uma tomografia de planejamento, sendo possível calcular o quanto de radiação os órgãos de risco, órgãos saudáveis receberão. Isso é chamado de radioterapia conformada. Atualmente, existe uma modalidade dentro da radioterapia conformada chamada IMRT, radioterapia de intensidade modulada. Ela permite conformar melhor a dose da radiação no tumor e preservar ainda mais os órgãos saudáveis. Falamos agora há pouco da questão relacionada aí ao efeito biológico, né? E falamos sobre a possibilidade dos riscos de um efeito biológico ser negativo. Por que nós podemos considerar que na radioterapia a emissão dessa radioatividade ela é controlada? Justamente porque na radioterapia existe a possibilidade de se modular essas dosagens, como foi falado comigo novamente. A radioterapia conformada, atualmente, existe uma modalidade dentro da radioterapia conformada chamada IMRT, radioterapia de intensidade modulada. Por que intensidade modulada? Intensidade modulada porque o dosimetrista, né, que é uma área de atuação na radioterapia, ele irá fazer a medição e o cálculo das dosagens necessárias para que o indivíduo receba sem que haja um efeito biológico desfavorável, tá? Então, nessa modalidade de radioterapia, há necessidade de um acompanhamento específico, tanto acompanhamento médico e no caso aí, é um médico radiologista, e juntamente com o dosimetrista, eles irão calcular as doses necessárias para que o indivíduo receba, de modo que ele não tenha qualquer tipo de alteração negativa no organismo. Então, os efeitos biológicos, eles são controlados, eles são minimizados, reduzidos ao máximo, justamente porque o paciente já se encontra debilitado, de alguma maneira, o tratamento radioterápico, né, ele já gera um efeito no organismo, alguns efeitos, né, negativos que nós veremos lá no finalzinho da nossa disciplina, e esses efeitos, quando somados, né, com os efeitos biológicos ocasionados em células saudáveis, eles podem complicar ainda mais a vida do paciente. Então, há necessidade, né, de que em todas as áreas da radioterapia, tanto a bracterapia quanto a radioterapia em si, há necessidade de que esses dois profissionais estejam totalmente alinhados para que se haja, né, uma qualidade de vida melhor para o paciente. Mas é um método de tratamento? Sim. É muito agressivo? Sim, é muito agressivo. Mas é muito importante, então, que esses profissionais, né, não só esses dois profissionais, mas vários outros profissionais se unam, né, dentro de uma equipe multidisciplinar para que o paciente, ele receba condições, né, de ter ali, de passar pelo processo de radioterapia, que muitas das vezes ele é bem prolongado, né, com a qualidade de vida melhor, tá bom? Em relação à bracterapia, de que maneira a bracterapia ela é aplicada? Acompanhem comigo no slide, por favor. A teleterapia, ela é, né, gerada, ela é produzida através de um acelerador de partículas. É um gerador de raio-x, tá? Raio-x com alto potencial. Então, nós já sabemos que no princípio de classificação alfa, beta e gama, juntamente de gama, nós temos quem? Os raios-x, que também tem altos, né, um alto poder de penetração. Além do raio-x, pode-se gerar, né, a emissão de fontes com elétrons, tá? E é muito importante que colimadores, né, localizadores, laser e imobilizadores sejam utilizados. Então, se você está me acompanhando, você está vendo na imagem um equipamento muito grande, né, que emite aí um alto poder de radioatividade, tá? Nesse caso, a radiação X, que está ali, né, pareadinha lado a lado com a radiação gama, com alto poder de penetração e uma eficiência muito grande, né, nos tratamentos,
né? Então, nós temos tanto o equipamento quanto uma mesa que é móvel. Então, essa mesa se desloca, né? Tanto na horizontal quanto na vertical, para que haja um posicionamento melhor aí do paciente. Mais um modelo, né, de equipamento, tá? De acelerador de partículas, um acelerador linear, né? À direita do vídeo, na imagem à direita do vídeo, você consegue verificar o colimador, né, que é emitido por um feixe de laser. Nesse caso, esse laser é verde, mas isso não influencia, né? Qual que é a importância dessa colimação? Assim como no raio-x, vocês sabem que a colimação é o primeiro processo para que haja ali uma eficiência na qualidade, né, e no resultado do exame. Se não houver uma colimação, a imagem ela não será capturada, não será gerada com eficiência, e isso poderá gerar um falso diagnóstico. Mas no raio-x é um falso diagnóstico. E no caso, né, que nós estamos vendo aqui da radioterapia, uma má colimação implicará em emissão de radioatividade em células saudáveis. E como consequência, poderá haver o quê? Um efeito biológico indesejado, podendo levar aquelas células saudáveis a se tornar, por exemplo, células cancerígenas, né? E isso para o paciente é ruim, e principalmente para o técnico. É uma questão de ética e responsabilidade. Então, a colimação, ela tem que ser levada a sério, levada em consideração, tanto no processo de geração de imagens, né? Nesse caso aí, é o diagnóstico, quanto no processo de tratamento, tá? Que nesse caso é a nossa radioterapia. Em relação aos tipos de aceleradores de partículas, né? Esse acelerador de partículas ele tem como objetivo o quê? Gerar aí um nível de radiação muito intenso, né? Que irá se interar com o material afetado, né? Um material doente, um material lesionado, de modo a tentar reduzi-lo, né? O máximo possível, ou eliminá-lo. Então, professor, a radioterapia, ao frigir dos ovos, digamos assim, ela não vai tratar efetivamente o paciente, ela não vai eliminar efetivamente ali o tumor. Isso é muito relativo, né? Nós falamos agora há pouco em relação da homeostase de cada indivíduo, que cada indivíduo responde de uma maneira diferente, né, aos diferentes tipos de tratamento. A gente observa muito isso, às vezes, quando se trabalha com a base medicamentosa. Você toma um medicamento, aí foi legal para você, foi bom para você, aí você indica aquele medicamento para outra pessoa, aquela pessoa toma esse medicamento e não surte efeito nenhum. Então, existem dosagens específicas dentro da radioterapia e cada organismo vai responder de uma maneira diferente. Então, esse acelerador de partículas, ele produz, né, uma onda radioativa com alto poder de penetração, mas isso não significa que o organismo terá uma boa receptividade, né? Cada organismo ele irá responder de uma maneira diferente. Isso ocorre porque nós temos no organismo alguns tipos de células. Nós temos aí né, as células que são diferenciadas e as células que são indiferenciadas. Então, essas células que são diferenciadas, né, são células assim que têm a condição de não se modificar com muita facilidade. As células que são indiferenciadas, né, são células que podem se modificar constantemente. Então, uma célula saudável, ela pode se tornar uma célula indiferenciada. É nesse momento que um tumor vai surgir. Agora, para a questão do tratamento, os tratamentos eles são relativos, né? O tempo de tratamento, a base de tratamento, as sessões radioterápicas, que geralmente correspondem a uma sessão por semana, devido à sua agressividade, com um intervalo ainda de uma semana, é muito importante que isso aconteça. Por quê? Porque apesar da fonte radioativa ser muito intensa, nós precisamos sempre considerar ali, né, os tecidos que são saudáveis. Então, se eu não respeitar um período básico para que aquelas células saudáveis, que de alguma maneira receberam radioatividade, se recuperem, elas podem vir a adoecer. Então, uma semana pode parecer um período muito longo para o tratamento, mas não é. Por quê? Porque as células doentes, né, elas estão debilitadas. Elas não têm um poder de regeneração como uma célula saudável. Então, uma semana no período de tratamento é suficiente, né, para que esse efeito biológico em relação às células cancerígenas seja favorável e positivo.
mas não nos esquecendo que cada organismo vai responder de uma maneira diferente aos diferentes tipos de tratamento. Tá? Nós não podemos pegar com base um paciente com o outro, né? Às vezes, a gente ouve muito falar em sala de aula. Ah, eu tenho um conhecido, né, que fez radioterapia, fez quimioterapia e não conseguiu se recuperar, faleceu. Mas já tem pessoas que fazem 2, 3 sessões e já tem ali uma resposta muito positiva ao tratamento. Né? Isso mostra que cada organismo, ele responde de maneiras diferentes. Né? Por isso, não há possibilidade de fazermos, assim, uma comparação tão ampla entre um indivíduo sendo tratado e outro, tá? A base de tratamento, ela é sempre a mesma, mas as respostas imunológicas, as respostas de cada indivíduo ao tratamento, elas serão sempre diferentes, tá? Tanto para critérios que são positivos, quanto para critérios que são aí negativos, ok? Nós finalizamos aqui mais um módulo, finalizamos nosso terceiro módulo, espero que tenham gostado, voltamos o mais breve possível com mais um módulo para você. Obrigado.